Olá, seja bem-vindo ao canal Fica no Azul, Educação Financeira para Estudantes. Eu sou a professora Gi, sou professora de Matemática e de Educação Financeira. E hoje a gente vai resolver juntos a prova da OLITEF, que foi aplicada no ano passado, no ano de 2024, referente ao nível 1, que é para estudantes do 6º e do 7º ano. Essa prova traz questões que nos ajudam a entender melhor como lidar com dinheiro no nosso dia a dia. Então, a gente vai resolver aqui o passo a passo e eu vou explicar tudo de forma bem clara. Vamos lá? Questão 1. Vânia e Nilza são duas amigas que possuem R$10.000 guardados debaixo do colchão. Vânia, após ler um livro sobre educação financeira, decidiu aplicar esse valor em um investimento no banco que rende 10% ao ano em juros compostos. Por sua vez, Nilza preferiu deixar o dinheiro guardado debaixo do colchão. Após 3 anos, qual será a diferença no valor de cada uma? Então, nós vamos aqui descobrir quanto é que Vânia vai ter após esses 3 anos, porque ela decidiu investir o dinheiro e considerou aqui 10% ao ano em sistema de juro composto. O que significa isso? Que a cada ano o rendimento é calculado em cima do valor do ano anterior já somado com o juro. Então, é juro sobre juro. Vamos ver como que vai ficar. No ano 1, a gente sabe que ela começou com R$10.000. Se ela tem R$10.000 e rendeu 10%, para a gente calcular 10%, basta a gente dividir o número por 10, ou então cortar o último zero desse número. Se eu cortar o último zero desse número, eu vou ficar com R$1.000. Então, 10.000 rendeu R$1.000, ou seja, no final do primeiro ano, ela ficou com R$11.000. E no segundo ano, no ano 2? No ano 2, então, ela estava com R$11.000 em conta. Em cima desses R$11.000, ela teve um rendimento, de novo, de 10%. E quanto que é 10% de R$11.000? Basta dividir 11.000 por 10, ou então cortar o último zero aqui. Se a gente cortar o último zero, vira 1.100. Então, o rendimento foi de R$1.100. Ou seja, 11.000 mais 1.100 dá 12.100. E no ano 3, então, ela começou o ano com 12.100, que foi o rendimento do ano anterior somado com outro rendimento e com o capital que ela tinha no início. 12.100. Em cima desses 12.100, ela teve de novo um rendimento de 10% sobre esse valor. Se eu cortar o último zero aqui, vai ficar isso aqui, ó, 1.210. Então, esse foi o rendimento que foi obtido, ou seja, ela ficou com 12.100 mais 1.210. Então, vamos somar aqui, ó, 12.100 com 1.210 reais. Aqui fica 0, 1, 3, 3 e 1. Ou seja, ela terminou o terceiro ano com 13.310 reais. Ela investiu 10.000, mas ela recebeu de volta após 3 anos 13.310. Enquanto a Nilza não recebeu nada porque ela deixou o dinheiro guardado. Então, qual é a diferença entre o valor de cada uma? Significa, então, que Vânia ficou com 3.310 a mais do que Nilza. 3.310, que é a alternativa D. Questão 2. Mara estava lendo artigos na internet quando se deparou com a seguinte notícia. Ata do Copom. Maioria vê corte de juros em agosto se a inflação seguir em queda. Parte dos integrantes do comitê defende cautela. Comunicado aponta que flexibilizações prematuras podem gerar reacelerações no processo inflacionário. O corte de juros será feito por meio do corte em qual taxa? Então, aqui a notícia fala sobre uma possível corte de juros. E que juros são esses?
Esse juros, gente, é a taxa Selic meta, que é como se fosse uma taxa básica de juros no Brasil. Selic é uma sigla que significa Sistema Especial de Liquidação de Custódia. O mais importante é saber que essa taxa influencia em todas as taxas de juros do nosso país, como juros de cartão de crédito, de empréstimos, de financiamento. É a taxa mãe que nós falamos, né? A taxa Selic, é a taxa básica de juros. E quem decide o valor da Selic é o grupo Copom, que significa Comitê Política Monetária. E quem faz parte desse comitê? São economistas, diretores do Banco Central, especialistas em economia. Eles estudam como está a inflação, o consumo das famílias, os preços, e decidem juntos se a Selic deve subir ou cair. Se os preços estiverem subindo muito, o Copom pode aumentar a Selic para tentar controlar a inflação. Com a Selic em alta, as taxas de juros ficam caras, né? Então fica mais alto para você fazer um empréstimo, para você gastar mais. Então ele dá uma segurada no consumo. E aí a inflação é obrigada a baixar. Então, se os preços estiverem caindo, estiverem mais estáveis, como diz essa notícia aí, o Copom acaba reduzindo para poder facilitar mais o consumo entre as pessoas. Quando a Selic cai, os bancos geralmente cobram menos juros. Então, isso facilita o crédito, ajuda nas compras, movimenta a economia de modo geral. Então, por isso, a resposta correta dessa questão é a taxa Selic meta, que é a alternativa C. Questão 3. Você não pode perder essa. Só hoje você compra 3 sapatos e ganha uma linda bolsa de presente. E o melhor, paga em 12 parcelas que cabem no seu bolso. Mila viu esse cartaz em frente a uma loja de sapatos e ficou pensando se deveria aproveitar essa promoção. Em sua mente, ansiedade, inveja e tédio queriam que ela comprasse imediatamente. Nojinho concordou, dizendo que os sapatos dela já estavam fora de moda. Alegria e tristeza recomendaram calma, pois os sapatos de Mila ainda estavam em bom estado e ela não precisava de 3 novos, muito menos de uma bolsa. Medo logo avisou que 12 meses eram muito tempo e que algum imprevisto poderia acontecer. Raiva já deu uma bronca, dizendo que se Mila não conseguisse pagar as parcelas em dia, ele e vergonha é que iriam ter que conviver com as consequências. Os vencedores sabem muito bem como estimular nossas emoções. O que você pode fazer para evitar as compras por impulso? 1. Fazer uma lista de desejos e evitar comprar o que não estiver na lista. 2. Comparar preços em outras lojas físicas e online. 3. Fazer um orçamento para saber quanto ganha e gasta e se realmente pode pagar pelos produtos que estão em promoção. E se informar sobre a taxa de juros das parcelas e não decidir apenas pelo valor delas, que é a 4. Então, quais os números que estão corretos, que nos ajudam a evitar as compras por impulso? Todas elas, né? É importante que a gente faça lista de desejos, porque a gente pode sair na rua, se deparar com vitrines, coisas que a gente nem precisava e nem planejava comprar, mas se deixar levar pelo desejo. Comparar preços em outras lojas também nos ajudam a decidir melhor. Fazer um orçamento, pesquisar os preços e ver se realmente o dinheiro que você tem dá para pagar todos os seus gastos, o quanto você ganha, se ele cobre todos os seus gastos, se realmente está sobrando para poder gastar com isso. E também é bom verificar se nessas parcelas não tem uma taxinha de juros embutida, ou seja, você está pagando mais caro por estar parcelando. Então, tudo isso deve ser analisado. Por isso, a alternativa correta aqui é a letra E. Questão 4. Emanuel estava com pouco de dinheiro sobrando e decidiu emprestá-lo ao banco, recebendo um valor em juros no processo. Após receber o dinheiro de Emanuel, o banco o emprestou para Anderson, também recebendo um valor em juros. O que a gente entende aqui? Que o Emanuel tinha um dinheiro sobrando, ele emprestou o dinheiro para o banco. Quando ele empresta o dinheiro para o banco, ele recebe também depois o valor dele, mais um jurinho que o banco paga, né, por ter ficado com o dinheiro. Mas enquanto o banco estava com o dinheiro do Emanuel,
O banco pegou e emprestou para Anderson e também cobrou do Anderson os juros para ele também não sair perdendo. Então, qual é o papel econômico que o banco exerce nessa situação? Vamos analisar as alternativas. Letra A, criar uma relação de amizade entre Manuel e Anderson? Não, né? Eles nem precisam se conhecer, já que o banco é intermediário. Ele pega de algumas pessoas, empresta para outras, assume a questão do risco, né? Se o Anderson não pagar o banco, de qualquer maneira o banco tem que pagar o Emanuel. Então, a letra A não é. Letra B, os bancos organizam e facilitam a circulação do dinheiro. Isso aqui é interessante, né? Enquanto o dinheiro saiu da mão de Emanuel, passou pelo banco, foi para a mão de Anderson. Então, eles organizam e facilitam a circulação do dinheiro. Vou marcar a letra B, mas vamos analisar as outras alternativas também. C, aumenta a demanda do dinheiro? Não, não aumenta a demanda do dinheiro, a necessidade do dinheiro, não é o banco que tem esse papel. D, diminui a oferta de dinheiro na economia? Não, também não tem nada a ver. E letra E, investe o dinheiro em uma empresa que tem alto potencial de crescimento? Não, o banco também trabalha com pessoas, né, físicas, não só com empresas, mas então não é a letra E. A alternativa correta mesmo é a letra B. Vamos para a próxima questão. Questão 5. Yasmin aplicou R$1.000, com que sempre rende R$100 a cada ano. Ao final de 6 anos, ela estava com R$1.600. Flávia, por sua vez, fez o mesmo investimento inicial em um título pré-fixado de 12,3% ao ano, que dobrou de valor em 6 anos, ou seja, no vencimento ela estava com R$ 2.005,75. Então, Yasmin, ela fez um investimento de R$1.000, no final ela pegou 1.600. Já a Flávia, ela fez um outro tipo de investimento, que é o pré-fixado, rendendo 12,3% ao ano, e ela retirou o valor de R$ 2.005,75. O título de Flávia paga juros, enquanto o de Yasmin paga juros. Então aqui a gente tem que identificar juros simples e compostos. E o que a gente precisa ter em mente, que cai muito nessa prova da Olitef, é a diferença entre o juro simples e o juro composto, né? Nos juros simples, os juros são sempre calculados só em cima do valor inicial. Então, o rendimento é igual em todo mês. Aqui, olha, tá dizendo que teve um rendimento de R$100 em todo mês ou em todo ano, né? Dependendo aqui do contrato. Aqui era R$100 a cada ano. Então, foi R$100 no primeiro ano, R$100 no segundo ano, R$100 no terceiro, até juntar os 600 e somar com o valor inicial, por isso deu 1.600. Esse é o juro simples. Já no juro composto, os juros de cada mês são somados ao valor total e no mês seguinte, os juros são calculados sobre esse novo valor, assim como a primeira questão que nós resolvemos aqui, que caiu nessa prova. Esse é o chamado juro composto. O dinheiro cresce mais rápido porque ele é calculado juros sobre juros. Se uma pessoa teve um rendimento muito maior que a outra, provavelmente então ela usou juro composto. Por isso que o da Yasmin foi juro simples e o da Flávia foi juro composto. Alternativa A. Questão 6. Carlinhos aprendeu que pode investir em títulos do Tesouro Direto para complementar a aposentadoria, com remuneração real e recebendo rendimentos mensalmente durante um longo período. Pensando nisso, ele deve investir em qual título público? No Selic, no Tesouro Pré-fixado, no Tesouro Renda Mais, no Educa Mais ou no IPCA Mais. Então, essa questão fala sobre a pessoa que quer investir no Tesouro Direto para ter renda todo mês durante muitos anos. Então, vamos entender direitinho o que cada título desse aqui significa. Primeiro, o Tesouro Selic, ele é o mais seguro e ele é o mais simples. Ele rende conforme a taxa Selic, que é a taxa básica de juros, e ele é bom para quem quer sacar o dinheiro a qualquer momento, porque ele não serve para gerar renda mensal. Ele só vai rendendo dia a dia e você pode retirar a qualquer momento esse dinheiro. Então, não é a letra A. Letra B, Tesouro Pré-fixado. Você já sabe o quanto vai receber no final. Ele é pré-fixado, ele tem uma taxa fixada já na hora em que você faz a compra desse título. É bom para resgatar tudo de uma vez só e não para renda mensal.
Agora, vamos analisar aqui a letra D, o Tesouro Educa Mais. O Educa Mais funciona assim: a pessoa vai aplicando o dinheiro mensalmente nesse título com o objetivo de acumular uma quantidade para o futuro. Quando o título vence, esse valor que está acumulado, ele não é pago de uma vez só. Em vez disso, a pessoa que investiu começa a receber o valor investido mais os rendimentos de forma parcelada em 60 parcelas mensais, ou seja, durante o período de 5 anos. Seria um valor para que a pessoa pudesse suprir as necessidades aí com as despesas de uma faculdade, por exemplo. Esse Tesouro IPCA+, ele também rende bem, mas ele só paga tudo no final do investimento, não por mês. Então, não é o IPCA. E o Tesouro Renda Mais, ele é pensado para guardar dinheiro para uma aposentadoria. Ele paga um valor mensal por muitos anos depois de um tempo investido. Ele é ideal para quem quer ter uma renda constante no futuro, para complementar uma aposentadoria, por exemplo. Então, essa é a alternativa correta. Questão 7. A família do Ali possui uma receita mensal de R$2.000 com as seguintes despesas fixas: aluguel 600, conta de luz 250, conta de água 50 e as seguintes despesas variáveis: alimentação 400, transporte 200 e lazer R$180. Qual das alternativas a seguir está correta? Primeiro, a gente está vendo aqui que as alternativas falam em geral aqui de porcentagem. A gente pode fazer umas continhas básicas aqui já para facilitar a análise dessas alternativas. Se a gente somar as despesas fixas, 600 com 250 com 50, nós vamos chegar a R$900. E se a gente somar as despesas variáveis, vai dar 780. As duas juntas dá R$1.680. Se ele recebe 2.000, então 2.000 menos 1.680, vamos ver quanto sobra. Vai sobrar quanto? R$320. Agora, vamos pensar aqui que a gente pode já excluir algumas alternativas, né? Ali poderá investir 680 com o dinheiro que sobrou? Não, só sobrou 320, então a letra A não é. Ali possui despesas 18% mais altas que receitas. Vamos ler as outras alternativas aqui também. As despesas fixas são 2 vezes a despesa variáveis, essa aqui não é, porque isso aqui não é o dobro disso, né? 900 não é o dobro de 780. Letra D, as despesas representam 84% da receita. Isso é uma conta que é fácil da gente fazer aqui. Quanto que seria 84% de 2.000? Vamos ver se vai dar 1.680? 84% é a mesma coisa que 84 centésimos. O D, né, em matemática, a gente substitui pelo vezes 2.000. Aí a gente pode cancelar esses dois zerinhos com esses dois zerinhos e a gente pode fazer 84 vezes 20. 84 vezes 20 vai dar 1.680. Então, olha, realmente 84% da receita equivale a 1.680, que é o total das despesas. Então, a alternativa correta é a letra D. Questão 8. Márcio tem 25 anos de idade e está querendo começar a poupar para sua aposentadoria aos 65 anos. Se ele conseguir poupar R$500 por mês até os 45 anos e R$700 até os 65 anos, quanto ele vai conseguir poupar ao todo? Aqui, continha, né, que a gente tem que fazer. Olha, dos 25 até chegar aos 45, são 20 anos. São 20 anos. 20 anos vezes 12, por que 12? Cada ano tem 12 meses. Então, a gente faz 20 vezes 12 para saber o total de meses. Dá 240 meses. Em cada mês desses 20 anos iniciais, ele vai poupar R$500. Então, 240 vezes 500, ele vai conseguir poupar R$120.000. Agora, vamos calcular dos 45 anos até os 65 anos. Nesse período, também são 20 anos, com 12 meses cada ano, então são 240 meses. Significa que eu tenho que fazer 240 meses multiplicado por 700, porque cada mês desse
vai conseguir poupar R$700. 240 vezes 700 vai dar R$168 mil. Então, agora eu tenho que somar os 120 mil com os 168 mil. Somando, vai dar R$288 mil, que é a alternativa B. Questão 9. Esse aqui é um simulador de investimento no Tesouro Direto, que aqui é o Tesouro Educa Mais 2040, onde aqui a pessoa está colocando os dados de uma criança de 3 anos e ela deverá começar a faculdade aos 18. A rentabilidade que ela vai ter se ela fizer esse investimento vai ser o IPCA mais 5,86% ao ano. O início do recebimento lá em 2040. Sugestão de aporte mensal de R$ 90,29. Lia tem 3 anos. Pensando em seu futuro, sua mãe começa a investir uma quantia mensal no Tesouro Educa Mais, um título do Tesouro Direto pensado especialmente para ajudar a pagar despesas como educação, como a faculdade que Lia vai começar daqui a 15 anos. O que diferencia o Tesouro Educa Mais de outros títulos do Tesouro Nacional é alternativas. O Tesouro Educa Mais faz pagamentos mensais durante 5 anos a partir de uma data escolhida. Letra B. Além de uma rentabilidade atrativa, o Tesouro Educa Mais garante uma vaga numa universidade pública? Isso é falso. Com certeza essa não é. O Tesouro Educa Mais só está disponível para alunos com média escolar acima de 70? É falso. Qualquer pessoa pode investir no Tesouro Educa Mais. O Tesouro Educa Mais só pode ser usado para pagar mensalidade da faculdade? Não, ele não está atrelado à faculdade, não serve não somente para a faculdade. É um tipo de tesouro em que a pessoa faz o investimento pensando em receber mensalmente aquela quantia. Então, ele levou esse nome porque a duração de que ele retorna é durante 5 anos, que é equivalente a um curso superior, né, em média. Alternativa E. O Tesouro Educa Mais tem sua rentabilidade atrelada ao desempenho escolar do aluno? Também não, é falso. Você investiu, você vai receber de volta o seu dinheiro com juros, já que o dinheiro ficou lá, né, no Tesouro Educa Mais. O Tesouro Educa Mais, ele é um título criado para ajudar no planejamento da educação, principalmente dos filhos, dos netos. A diferença dele é que ele começa a pagar valores mensais por 5 anos, a partir de uma data escolhida pela pessoa que está investindo. Isso é ótimo para quem quer juntar dinheiro desde cedo, para pagar a faculdade de alguém, por exemplo. Enquanto outros títulos do Tesouro pagam tudo de uma vez só no final, ou geram renda por muito tempo, o Educa Mais é o único que paga mensalmente durante 5 anos. Essa é a principal característica que diferencia esse título. Então, a alternativa correta é a alternativa A. Questão 10. Lucas ganha dinheiro aos finais de semana dando aulas de futebol para alguns amigos. Ele já fez a sua reserva de emergência, investindo no Tesouro Selic. Está pensando agora em diversificar, investindo em um título de uma cooperativa de crédito. Para atingir seu objetivo, ele deve investir em um título do Tesouro Nacional, em um CDB, em debêntures, em RDC ou em ação. Nessa questão, o Lucas quer investir em uma cooperativa de crédito e para isso ele precisa escolher um investimento próprio desse tipo de instituição. O investimento certo é o RDC, que é o Recibo de Depósito Cooperativo. Ele funciona como o CDB dos bancos. O CDB é quando você empresta o dinheiro ao banco. Só que o RDC ele é exclusivo das cooperativas de crédito, que são como bancos comunitários, onde os clientes também são donos. As outras alternativas aqui não são cooperativas. Por exemplo, CDB é de banco, Tesouro Nacional é do governo. Debêntures são empresas privadas. Ações são compradas na bolsa, são pedacinhos de empresas privadas também. Por isso, a alternativa correta é RDC, Recibo de Depósito Cooperativo. Vamos para a questão 11. Luísa juntou R$5.000 vendendo pinturas e desenhos. Ela decide investir esse dinheiro emprestando o montante para um banco. Um de seus amigos, porém, diz a Luísa que essa é uma má ideia, pois o banco pode ter problemas financeiros e ela perder o dinheiro.
O amigo de Luísa está correto? Olha, o FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito, é como se fosse um seguro que protege o seu dinheiro em alguns tipos de investimento. Se você aplicar, por exemplo, em CDB, RDC, LCI ou poupança, e o banco ou a cooperativa quebrar, o FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito, ele te devolve o dinheiro até um limite de 250 mil por instituição. Então, analisando todas as alternativas, a gente vê que o amigo de Luísa não está correto, porque a quantia investida, ela está garantida pelo Fundo Garantidor de Crédito, que é o FGC. Questão 12. Depois de algumas horas de estudo e reflexão, Bruna concluiu que o investimento em renda fixa é o mais adequado para os seus objetivos. Ela não quer se preocupar com seu investimento, então decide investir no título que tenha menor risco de crédito no Brasil. Bruna deve investir em Olha, o risco de crédito é o risco de não receber o dinheiro de volta depois de fazer o investimento. No Tesouro Direto, você empresta dinheiro para o governo federal, que é a instituição mais segura do país. Por isso, ela tem o menor risco de crédito no Brasil. Então, seria a resposta letra A. Mas vamos analisar aqui, ó. No CDB, você empresta o dinheiro para o banco. Se o banco quebrar, pode acontecer. Você recebe até 250 mil garantido pelo FGC, que nós acabamos de falar na questão anterior. O risco é maior que no Tesouro, mas ainda é um risco muito baixo. Nas debêntures, o dinheiro vai para uma empresa privada. Se a empresa tiver problemas, essa não tem FGC. O risco é bem mais alto. Então, não é a letra D nem a letra E. O investimento que existe no nosso país de menor risco é o Tesouro Direto, alternativa A. Vamos para número 13. Ao abrir o aplicativo da corretora para investir em renda fixa, você se depara com várias opções. CDBs com o mesmo prazo, mas de bancos concorrentes, oferecem retornos diferentes. Por exemplo, 102% do CDI no banco A, 110% do CDI no banco B. Por que existe essa diferença de rentabilidade entre os CDBs de diferentes bancos? Qual será a alternativa correta aqui? Lembrando que o CDB, quando você está emprestando o seu dinheiro para um banco, nessa questão nós temos dois tipos de CDBs que têm o mesmo prazo, mas pagando rendimentos diferentes. Um, 102% do CDI, o outro 110%. E a explicação é bem simples. Quanto maior for o risco do banco, maior o rendimento que ele oferece para atrair investidores. Um banco menor ou menos conhecido, ele precisa oferecer uma taxa maior, porque as pessoas têm mais receio de emprestar dinheiro para ele. Já o banco grande, mais seguro, ele paga uma taxa menor. Então, por isso, a alternativa correta aqui é a letra D. Bancos com maior risco de crédito precisam oferecer taxas maiores para compensar esse risco adicional. Questão 14. Alex, Domingos e Leôncio são 3 amigos que começaram a investir na Bolsa de Valores. Alex comprou pedacinhos de uma empresa. Domingos comprou um fundo que possuía os mesmos ativos que o índice Bovespa B3. E Leôncio investiu em títulos ligados ao agronegócio. Qual ativo cada um comprou? Vamos entender esses nomes que aparecem aqui nas alternativas. Olha só, as ações. As ações são pequenas partes de empresa. E quando você compra uma ação, você vira sócio dela. Pode até ganhar com a valorização dessa empresa e também com os dividendos. Os ETFs, eles são fundos que reúnem várias ações. Eles seguem um índice que é o Ibovespa. Com um único investimento, você aplica em várias empresas ao mesmo tempo. E o FIAGRO é um fundo voltado para o agronegócio. Ele investe em fazendas, crédito rural e empresas do setor agro. É uma forma de investir no campo com chance de lucro em longo prazo. Por isso, então, a alternativa correta da 14 é a letra C. Alex investiu em ações, Domingos em ETFs e Leôncio em FIAGRO. Vamos para a última questão, questão 15. O índice é uma média que facilita a compreensão do desempenho das
maiores empresas negociadas na Bolsa de Valores, funcionando como uma espécie de termômetro. Assinale a alternativa correta que preenche os espaços em branco. O índice Ibovespa B3 é uma média que facilita a compreensão dos desempenhos das maiores empresas negociadas na Bolsa de Valores. Então, as empresas negociadas na Bolsa de Valores, a gente está falando de ações. E o índice Ibovespa, ele é um termômetro porque ele faz uma média entre essas negociações dessas maiores empresas. Então, ele funciona como um termômetro por isso. O nome desse índice é Ibovespa B3. Então, a alternativa correta é a letra D, Ibovespa B3 e ações. E aí, conseguiu acompanhar direitinho? Espero que esse vídeo tenha te ajudado a entender melhor os conteúdos da Olitef e, claro, da educação financeira como um todo. Se ficou alguma dúvida, comenta aqui embaixo que eu respondo. E aproveita para se inscrever no canal Fica no Azul, porque vem muito conteúdo por aí. Dicas, aulas, jogos e outros vídeos resolvendo questões. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá!